TV Univates. Para você, para o nosso Vale. Boa noite, você do outro lado, telespectador da TV Univates. Estamos começando o programa Entre Linhas. Nesta noite, programa que tem por objetivo trazer um pouco da situação dos professores públicos estaduais aqui na região dos Vales Taquari e Rio Pardo. As nossas convidadas, a professora Marisa Bastos, que coordena a 3ª Coordenadoria Regional de Educação, e a professora Luzia Herman, coordenadora do 8º Núcleo do CETER Sindicato, envolvendo 86 escolas de 30 municípios da região. E é com a professora Luzia Herman, coordenadora do 8º Núcleo, que nós começamos este primeiro bloco me questionando e sabendo como foi o movimento de paralisação, o movimento de greve, a mobilização ocorrida há cerca de 10 dias atrás, professora Luzia. Boa noite. Boa noite. Prazer podermos estar aqui, né, e contando sempre com os espaços que a nossa mídia do interior, né, oferece para que se possa debater esses problemas. E principalmente esse problema já tão antigo, né, da questão da valorização da educação no Estado, no país. Nós tivemos 3 dias de mobilização, foram uma greve aprovada em Assembleia Geral, né? E muito boa foi a mobilização, porque nós temos assim vários eixos da nossa pauta de mobilização. Ela é muito extensa e de longa data, ela já tem idade, né? Então, o básico mesmo hoje, nessa greve agora, era a questão do piso salarial nacional, né, em termos de valor e da questão da hora atividade e hora trabalhada. Nós defendendo ainda o plano de carreira, né, porque toda essa questão da lei do piso tem todo um envolvimento e pode-se dizer ameaça para a questão do plano, né, do nosso plano de carreira. E a questão do ensino médio politécnico, que é uma queixa dos alunos de ensino médio muito grande, muita insatisfação da forma como foi colocado para eles e da forma como está sendo feita. E uma questão mais ampla, que é a questão dos 10% do PIB já, né? Porque nós temos hoje lá aprovado 7% para lá 2017 e os 10% para 2023, se não me engano. Então, a proposta nossa é defender o 10% do PIB agora para resolver os problemas que nós temos agora, que vem, como eu já disse, né, de longa data. Como é que tem sido a adesão, professores, alunos e pais aqui na região, como aconteceu nessa última? Nós fizemos desde que, porque nós sempre temos mobilizações. É um dia de paralisação, são dias assim de horário reduzido para fazer discussão nas escolas, para poder envolver a comunidade escolar, para poder colocar os pais a par daquilo que nós pensamos, do entendimento que nós temos a respeito desses problemas, para discutir com os alunos a respeito desses problemas, para envolver a comunidade em geral, né? Então, essa greve de 3 dias, ela não veio de ontem para hoje, ela foi sendo preparada ao longo do tempo. Com relação à adesão, é um problema que nós vemos e não é só na classe do magistério, é da classe trabalhadora em geral, né? Essa disposição de mobilização, essa disposição de ir atrás daquilo que tem direito, ela está meio que amortecida nos trabalhadores em geral. E não é diferente na questão do magistério. Então, quando eu falo sempre dessa nossa mobilização, eu falo de que nós temos que falar da qualidade das pessoas que estão envolvidas, da consciência das pessoas que estão envolvidas nessas mobilizações e atendem aos nossos chamados, porque falam dos problemas e querem ir atrás da solução. Então, dessa vez nós tivemos aí, acho que perto de 500 pessoas, foi a avaliação da própria mídia, né? Alunos, professores, funcionários, alguns pais, nessa nossa caminhada em Lajeado. Por que em Lajeado? Né? Porque aqui é uma cidade polo, não é? Outras cidades até fazem onde tem a coordenadoria de educação. Nós entendemos que aqui no Conselho Regional, de que seria aqui em Lajeado, que é uma cidade polo, onde tem, né, a população maior, e teria mais visibilidade. Então, foi muito bonito, nós ficamos muito satisfeitos da forma como foi ordeira como foi feita, né? Até nós tivemos um depoimento de um psiquiatra falando da lição, porque viemos fazendo barulho
até a quadra onde começava o hospital. Ali se solicitou o silêncio, pois aquela quadra, os alunos todos, né, professores todos em silêncio, toda aquela quadra do Hospital Bruno Borne. Então, quer dizer, foi muito bonito, uma lição mesmo de democracia, né, de participação. Professora Marisa Bastos, da terceira Coordenadoria da Educação, 3 pontos bastante básicos: a questão da hora trabalhada, a questão do piso e também a questão do ensino politécnico no fundamental. Quais são as posições que o governo do estado do Rio Grande do Sul tem a respeito? Bom, em primeiro lugar, boa noite a você, boa noite aos telespectadores. É uma satisfação a gente estar aqui conversando sobre essa questão fundamental. Bem, em relação à hora atividade, né, do professor, nós, através de um ato administrativo, desde 2012, estamos trabalhando com os 30% da hora atividade previsto na Lei do Piso Nacional. Então, o nosso professor, por exemplo, com um regime de 20 horas semanais, que antes trabalhava com 16 períodos de aula de 50 minutos, ou conforme a organização da escola, né, eram mais períodos ou menos, ele com o cumprimento dessa hora atividade, ele está trabalhando 14 períodos em algumas escolas, 13 períodos em outra, 15 períodos, né, conforme a organização de cada estabelecimento de ensino e o recreio, o número de minutos que o recreio da escola tem, né? O cálculo realizado, né, para chegar-se a esse cumprimento da carga horária é hora relógio, né? É uma hora que tem 60 minutos. O nosso regime de trabalho, criado em lei, é um regime de trabalho de 20 horas. A LDB também estabelece, Paulo Rogério, que o currículo, né, dos estudantes, o currículo das escolas, ele é composto por séries, né, anuais ou ciclos, conforme a escola se organiza, e tem uma carga horária a cumprir, né, anual. E essa carga horária ela pode ser organizada conforme a escola desejar, conforme a sua realidade, mas ela tem que ter um número mínimo de horas, né, 800 horas, em algumas escolas 1000 horas, em outras escolas, agora o nosso ensino médio é com 1000 horas, mas são sempre horas de 60 minutos, até porque não existe uma outra hora oficial, né, a não ser esta. E a questão do ensino politécnico? O ensino médio politécnico, né, é importante a gente destacar que antes das conferências, dos debates que nós realizamos na terceira coordenadoria e foi realizado no estado todo, houve um debate muito amplo, né, com as entidades, e onde se conclui, já não é de agora, que a crise, né, estabelecida no ensino em geral, mas principalmente no ensino médio, ela é imensa, né, pela falta de identidade que o ensino médio tem, por não estar mais atendendo, né, os desafios da atualidade. Inclusive nós temos como porta de entrada nas universidades o Enem, né? E daqui para frente nós temos notícia do MEC que será a principal, né, o principal exame que os nossos estudantes que saem da educação básica vão fazer através do Enem, que irão ingressar nas universidades. Então, os nossos alunos de escola pública, eles são excluídos, a maioria, são poucos que conseguem uma nota satisfatória. E essas várias questões, como também os índices de evasão, de repetência que nós temos principalmente no ensino médio, eles nos levaram ao debate de uma nova proposta, de uma reestruturação já colocada nas diretrizes curriculares nacionais e na LDB, mas que não estava ainda sendo concretizada. E houve um debate muito amplo com estudantes, né, que poderiam se inscrever através das escolas, professores também se inscreveram, direções e pais, né? Representativo, mas foi realizado em todos os municípios e culminou com uma conferência estadual, onde também teve uma grande representação de estudantes, né? E nessa conferência final se concluiu de que essa proposta ela contempla as necessidades, que ela contempla as diretrizes nacionais e que com esse novo currículo ela poderá melhorar, né, a qualidade do ensino médio. A questão do piso nacional dos professores. Bem, assim, para implantar, né, e cumprir o piso é necessário equacionar, né, toda uma questão financeira
e simultaneamente o governo tem que cumprir, né, mais 2 leis, além da lei do piso, a lei da responsabilidade fiscal e também o ajuste nos planos de carreira. Qual foi a opção aqui no estado do Rio Grande do Sul? Né? É de que o nosso plano de carreira, nós que a gente permaneça, que a categoria assim escolheu, através do sindicato, até foi, acho que um diálogo, né, que o nosso secretário e o governo tiveram. Então, mantendo esse plano de carreira, nós optamos por não fazer ajustes nesse momento, até porque a maioria dos estados, ou todos os estados que pagam o piso, fizeram, né, seus ajustes e ajustar o plano de carreira para poder pagar o piso, e com isso o professor também teve perdas, né? Então, nós mantendo o plano de carreira, no momento nós não temos condições financeiras, o Estado não tem de pagar, mas estamos trabalhando nessa perspectiva, né? De pagar o piso a longo prazo. Isso, aliás, ficou bem claro, né? Desde que o governador Tarcísio Genro era candidato, eu lembro que eu participei de um debate aqui na Univates, e ele disse, né, que ele se propõe a pagar o piso em seu governo, mas que isso seria gradativo, né, e que isso seria construído também com a categoria, né, que então precisa propor, né, se nós temos que ajustar as questões, ajustes no plano de carreira, teremos o piso agora, nós temos que dialogar, né, e sentarmos em volta de uma mesa e chegarmos, né, a um denominador comum. No próximo bloco, a questão das condições físicas dos prédios escolares das escolas públicas do Rio Grande do Sul aqui na região, logo depois do intervalo. De volta com o programa Entre Linhas pela TV Univates, com os nossos agradecimentos à loja Identidade Homem, que está ajudando na montagem e estruturação deste cenário. O programa de hoje está trazendo as presenças da professora Marisa Bastos, que é coordena a 3ª Coordenadoria Regional de Educação, e a professora Luzia Hermann, responsável pelo 8º Núcleo do CEPERS. Estão sendo abordadas as questões envolvendo os professores públicos que atuam na região, as condições dos prédios, como também a mobilização da última greve realizada aqui na região e no estado do Rio Grande do Sul. Professora Luzia Hermann, nessa mobilização ficou um pouco acentuada a manifestação dos professores que participavam da mobilização da greve em relação às condições dos prédios das escolas. Sim, também, né? Mas como no bloco anterior veio a questão do piso, da lei do piso, da hora atividade, hora relógio, hora aula, né? Nós insistimos na questão de uma liminar que nós temos, que foi apresentada o ano passado, e a determinação da juíza é que a partir desse ano, né, as escolas teriam que se adequar para que acontecessem as aulas, 13 horas aula, 7 horas de atividade. Então, eu não tenho aqui a linguagem jurídica, mas na explanação, que eu vou falar assim, né, do advogado, do jurídico do CEPERS, ele se refere à questão da hora, 60 minutos, mas 50 minutos, de acordo com o regimento escolar. Se 50 minutos de dia, 45 minutos à noite, que independente desses 60 minutos, a hora aula depende do regimento escolar. Então, nessa argumentação que ele coloca, então, que as aulas, não importa, são 13 períodos, seja de 50 ou seja de 45, que são 13 períodos de hora-aula e 7 períodos de atividade. Como na decisão da juíza, ela não questiona em nenhum momento isso, né? Eu ainda disse outro dia na rádio, quer dizer, se tem que haver questionamento, o nome da juíza é Carmen Carolina Cabral Caminha, e nós nos baseamos nesse documento, porque a lei se sobrepõe a qualquer decreto do governo. Nós temos uma lei maior, né? Então, qualquer decreto que venha contra ferir essa lei, esse decreto perde o valor. Então, o que nós estamos colocando, inclusive fizemos uma visita já lá na coordenadoria, porque nós estamos passando uma orientação para os professores e a coordenadoria está passando outra em função da SEDUC, que fez uma tabela
com número de horas, fazendo então uma divisão, onde os professores então, que antigamente trabalhavam 16 horas de dia e diminuía ainda a carga horária por trabalhar à noite, e 16,4 era 1/5 da carga horária que era para a hora atividade. Né? E hoje a lei diz que é 1/3. Então, o que está diferenciando é a interpretação dessa lei. Então, a SEDUC interpreta que são 60 minutos e o CEPERS e a juíza aqui interpreta que a carga horária deve ser de acordo com o que diz o regimento. Então, na verdade, o que nós entendemos enquanto sindicato é que o governo encontrou uma forma, né, com esse cálculo, de fazer com que os professores cumpram, entre aspas, esse terço de hora atividade, mas falando em hora relógio. Então, é claro que o professor vai trabalhar mais, porque ele vai ter uma turma a mais, ele vai ter 2 turmas a mais. Então, nós estamos defendendo que o governo cumpra a liminar que nós temos aqui e que já apresentamos, inclusive, para a professora Marisa. Professora Marisa, nos parece interessante esse esclarecimento. A hora relógio não seria a mesma hora cumprida conforme o regimento da escola, diminuição de 10 ou de 15 minutos, dependendo do turno do dia? Exatamente, eu estou com a liminar aqui, como diz a professora, ela nos levou no gabinete e como argumenta a professora Luzia, o advogado, ele argumentou, né, pediu que fosse deferida uma liminar considerando o período de trabalho do professor, que pode ser de 50 ou de 40 minutos. Mas a decisão da juíza, né, está aqui na página 52, bem clara, ela faz menção à lei, né, a lei número 9.394 de 96, que é a LDB, depois a lei federal 11.738 de 2008, né, assegurando que a composição da jornada de trabalho do magistério observará o limite máximo de 2/3, né, 2/3 de carga horária com o aluno, inclusive considerando atividades de interação, que é considerado recreio junto, e 1/3 de hora atividade. Mas a juíza faz menção à lei e não faz menção em nenhum momento de que esse 1/3 se refere à forma de organização da escola. Vejam bem, nossos professores estão com menos carga horária do que estavam antes. Eu disse que eles estavam com 16 períodos, quando a organização é de 50 minutos e agora eles estão com 14 períodos, né? Então diminuiu, sim, nós estamos cumprindo na íntegra esse item que é os 30% da carga horária. Agora veja bem, se uma escola se organizar com períodos de 30 minutos, o professor vai cumprir apenas 13 períodos, ele vai ter 6 horas aulas para um regime de 20 horas, isso seria injusto até do ponto de vista ético, né? Em alguns estabelecimentos o professor iria trabalhar, né, 6 horas e nos outros ele ia trabalhar mais se aquela escola porventura tivesse, né, sua organização em tempos diferentes. Então eu acredito que em nenhum judiciário, né, isso aí prevaleça, porque a gente precisa estar também olhando e zelando e cumprindo a equidade e a igualdade, né, inclusive na jornada de trabalho dos nossos professores. Esse desencontro na interpretação jurídica do parecer vai terminar quando? Aí eu ainda perguntava antes, assim, né, do programa, até se nós pudéssemos ter o debate jurídico sobre essa questão, que acredito que seja interessante, o debate jurídico, porque nem a Marisa nem eu somos advogadas, né? Então eu tenho a interpretação do jurídico do CEPERS e a Marisa traz a interpretação do jurídico da coordenadoria, né, da SEDUC. Então o que eu vejo, assim, ó, que está muito claro aqui, que nós entendemos, é que a juíza em nenhum momento questiona a argumentação que tem aqui, logo acima, nessa liminar, que fala, ó, entretanto, conforme a exposição da requerente, notou-se pelo Conselho Estadual de Educação e pela Secretaria, a necessidade de reduzir a hora-aula, publicando, então, o decreto número tal, reduzindo a hora de 60 minutos para 50 se diurno, 45 se noturno, ratificando nos demais termos do parecer tal. Então, como a juíza em nenhum momento questiona, né, e isso está aqui, em nenhum momento ela questiona isso, ela segue dizendo, inclusive, da responsabilidade do Estado, né, de fazer que não haja sobrecarga de trabalho, né, do professor, porque o que nós assistimos nas escolas hoje, são os professores trabalhando 60 horas.
Então, um Estado que de verdade se preocupe com a qualidade da educação na escola, ele não pode permitir que isso aconteça. Por que eles estão trabalhando 60 horas? Para poder dar conta da sua vida financeira. Né? Então, eles têm 60 períodos, 60 horas de aula numa escola. Que hora esse professor planeja? Que hora esse professor estuda? Né? Então, a preocupação que nós temos, na verdade, é realmente com a qualidade. E por isso nós questionamos também a questão da forma de avaliação que está sendo colocada e a forma desse ensino médio politécnico. E a forma como ele foi colocado. Porque isso que a professora Marisa fala, de que houve debate, eu entendo por debate sentar, né, e fazer realmente, bom, nós temos esta proposta, o que vocês pensam, como é que vocês pensam que deve ser, todas as escolas, será que têm condições de aplicar esse projeto? Mas não, tanto que não houve debate de verdade, houve exposição, que na própria cartilha já dizia. Na própria cartilha tinha um item que dizia que poderiam escutar tudo, mas que nada do que estava ali poderia ser modificado. Então, a queixa é essa. Isso, inclusive, disse também para a professora Marisa, porque a gente mais de uma vez já foi lá conversar. Quem sabe se esse projeto não seria bom? A escola tal, ela tem condições? Vamos fazer um projeto piloto, vamos ver como é que vai funcionar. Mas não, ela veio para todas as escolas, da mesma forma, tendo elas condições ou não, tanto que no noturno tiveram que voltar atrás, porque os alunos tinham que vir às 6 horas da tarde para a escola, né? E acabaram voltando para fazer o seu período regular. Então, a situação que nós vimos foi essa falta de diálogo. Não houve diálogo, em momento nenhum. Professora Marisa. Só fechar essa questão da hora-atividade, né? Porque nós não nos interessamos por conflito, nós trabalhamos com a transparência, né? Isso é fundamental. E, inclusive, eu solicitei que os diretores lessem essa liminar e que dessem aos professores ler, porque é clara, a interpretação é inclusive da PGE, ela não é só da assessoria jurídica, não sei, a PGE, né, tem todo um sistema e entendimento. E não é necessário ter conhecimentos jurídicos também para interpretar a liminar, porque a argumentação do sindicato é uma coisa, agora a decisão da juíza ela está pautada na lei e ela fala assim num terço, não faz menção ao período. Então, que todos os professores leiam a liminar, né, que está nas escolas e podem eles interpretar, porque é importante para nós que se saiba, né, isso porque nós não temos nenhum interesse em omitir informações, né, pelo contrário, a nossa prática tem sido sempre essa, que cidadania se constrói com fatos, com informações verdadeiras, para que a partir delas, então, se nós não concordamos, a gente possa estar propondo outras alternativas. Em relação ao ensino médio, né, como eu disse antes, foi sim discutido e muitas coisas nós reorganizamos, né, o documento base, o governo ele precisa ser propositivo e nós sim propomos através de um documento básico, realizamos uma proposta e apresentamos ela para as comunidades escolares. E em cima dessa apresentação, a partir dessa apresentação desse documento base, houve sim alterações e uma das alterações é a jornada do noturno, que diminuiu, né, de 30 horas, permanece agora em 25 como estava antes. Mas a proposta em si do ensino médio, a proposta curricular, ela não alterou no noturno, ela é a mesma proposta do diurno, porém o número de horas que o noturno está tendo é menor que o do diurno, tendo em vista, né, serem trabalhadores. Isso já é ação do diálogo que nós temos com as comunidades, com as escolas, né? E essa proposta do ensino médio, ela nada mais é do que nós construirmos um ensino voltado mais para a realidade, né, que o conteúdo se torne mais significativo para os alunos, que eles saibam fazer mais interpretações, que ele utilize a pesquisa, que o professor utilize a pesquisa como um princípio, né, básico, que o princípio do trabalho também esteja inserido na proposta pedagógica da escola, uma vez que nós formamos, né, e preparamos alunos sim para atuar no mundo do trabalho, mas nós queremos que eles tenham uma visão crítica desse mundo do trabalho. Nada mais é do que isso a nossa proposta no ensino médio. Nada de novo também, né? Tudo que já está na LDB. Quanto ganham os nossos professores públicos na região e as jornadas que estão cumprindo? É o assunto para logo depois do intervalo. Programa Entre Linhas pela TV Univates, hoje trazendo as presenças
de Luzia Hermann, que coordena o 8º núcleo do CEPERS, e a professora Marisa Bastos, da 3ª Coordenadoria Regional de Educação. O CEPERS envolve um contingente de escolas aqui na nossa região, de 86 escolas, e a 3ª Coordenadoria, 90 escolas públicas estaduais. Situação salarial dos nossos professores, professora Luzia. A mobilização falava muito na questão do piso, mas em que pé está o salário dos nossos professores públicos? Nós trabalhamos assim, eu gostaria de fazer um comentáriozinho antes na questão do ensino médio e da preocupação dos alunos e por que os alunos foram em massa para a rua. Porque eles estão comparando o trabalho que é feito na escola particular com o trabalho que é feito na escola pública, e eles têm, embora a gente acredito que o governo não tenha essa visão de que eles querem dar seguimento aos estudos. Então, eles estão preocupados. E aí entra um debate que nós temos que fazer também, é por onde deve começar uma mudança dessas. Porque tu vem com proposta. Os professores hoje nas universidades se formam professor de física, professor de química, professor de biologia, separados, né? A formação é separada. E no momento em que forma, que faz essas, como é que chama, Marisa, me ajuda, os blocos, esses... Por área? Essas áreas, não é? Então, ali os professores, a proposta em si seria os professores se reunirem por área, né? E organizarem um planejamento, organizarem as pesquisas e tudo, mas baseado em reuniões, em estudos e tal. E a nossa preocupação, e o que nós estamos ouvindo nas escolas, porque eu estou aposentada, o que eu falo é o do que eu ouço nas escolas, né? É de que eles não têm tempo de fazer. Então, eles não têm tempo de planejar, eles não têm tempo de se organizar para fazer esse trabalho. E o que acontece? Então, os projetos não estão satisfazendo aos alunos em termos de aprendizagem, e os que se manifestam são aqueles alunos bons. Porque aquele que não é, sabe, muito interessado, ele também não está muito preocupado. Então, muda para conceito, tira da nota para conceito, mas, na verdade, o que importa é o conhecimento, não é a forma como é expressa a avaliação. E outra questão é essa avaliação também, de que tu leva na brincadeira o ano todo, daqui a pouco tu chega lá no fim, então tem mais... No tempo da segunda época, né? Então, não tem nenhum professor ali para fazer, ele entra para uma série seguinte, o professor está com alunos do segundo ano, mas tem os do primeiro ano que não conseguiram atingir os objetivos do ano anterior, e aquilo, então eles não estão satisfeitos, é o que nós estamos escutando nas escolas, dos alunos e dos professores, né? É a forma como está acontecendo. Ele não vai sair nem bem informado para o ensino médio, para dar continuidade nos estudos, o aluno que quer fazer o vestibular e quer seguir, tampouco ele vai sair um técnico. Tampouco ele vai sair com conhecimento técnico para trabalhar numa área. Porque como é que hoje funcionava? Ensino médio, né? Tinha que melhorar, sim, com certeza, qualificando os professores, pagando melhor para que um bom professor queira ser professor, e depois ele vai fazer um curso técnico e sai realmente técnico, como muitas empresas aí empregam os alunos que saíam das escolas técnicas. Então, hoje, nenhuma coisa e nem outra. Bom, só um detalhe. É preciso oferecer a réplica a respeito com certeza, disso, com certeza. Desculpa, que eu já ia passando para outra, Em relação desculpa. à grade, né, a estrutura curricular, a escola particular já trabalha há bastante tempo, né, com os princípios educativos da pesquisa, né, enfim, com uma carga horária de 30 horas semanais, já trabalha há muito tempo. O que nós, justamente, no estado do Rio Grande do Sul, queremos uma escola de qualidade, onde todos os alunos possam aprender, né? E assim, aumentando a carga horária, o Estado investiu muito mais, né, na questão do ensino médio especificamente. Aumentando a carga horária, nossos alunos já têm mais, né, uma oportunidade maior durante a semana se dedicar mais aos estudos. Então, o conteúdo na sala de aula trabalhado, ele ficou de acordo com a realidade de cada escola. A escola, seguindo os princípios básicos, né, que são orientadores, estão orientados na proposta, a escola tem liberdade de fazer o seu currículo. E em relação ao tempo que o professor tem para planejamento, você questionava qual o regime efetivamente que o professor trabalha na escola, né? Veja bem, um professor que tem 20 horas semanais, ele trabalha 4 turnos, deve trabalhar 4 turnos na escola. Desses 4 turnos que nós orientamos para trabalhar na escola, ele tem 3 turnos
Paulo Rogério em sala de aula. Um turno é especificamente um turno inteiro para planejamento. Além disso, esse professor ainda tem 3 horas, relógio, praticamente um turno para fazer em casa, né, para corrigir trabalhos, aquilo que ele não conseguiu fazer naquele turno na escola. O professor de 40 horas, ele tem que cumprir 8 turnos na escola e ele tem 2 turnos na escola para planejamento. E tem mais 6 horas, que é um turno e 1 hora em casa para continuar esse planejamento, ou estudar, ou participar de formação, de seminários. E o professor de 60 horas, como a professora Luzia citava antes, que é uma liberdade, né? A gente não aconselha para ninguém ter um regime de 60 horas, mas isso é de livre escolha do professor. Se a lei, né, nos faculta ter dois cargos, né, um de 40 e um de 20, nós não impedimos. Mas o professor, então, de 60 horas, ele fica 12 horas em sala de aula e aí ele tem 3 turnos na escola para planejamento. Então, veja bem, isso aí, e tem 2 turnos em casa ainda, além desses 3 para planejamento, e tem mais 2 em casa para continuar os estudos. Então, dizer que o professor não tem tempo para estudar e para fazer o planejamento, a gente sabe que o professor dedicado, ele estuda muito mais do que isso, né? Mas nós estamos dando, né? Então, a proposta, ela está sendo colocada em prática com as devidas condições que a gente também está dando para os professores e para as escolas. Quadro salarial dos nossos educadores, professora. Eu só tenho uma proposta para deixar aqui, ó, de chamar professor de sala de aula para falar aqui, né? Porque como eu disse, eu falo do que eu escuto. E o que eu estou escutando é isso, que esse trabalho é 4 numa escola, 4 turnos em outro, 4 em outro. Em que momento ele consegue compatibilizar esse horário, trabalhando em 3 escolas para fazer essa reunião? Eu sugiro, e até se tem algum professor me ouvindo aqui, que se disponha, Paulo Rogério, para vir aqui conversar sobre a situação que eles estão vivendo em sala de aula, né? Porque aí sim, não é a Luzia falando em nome deles, é o professor falando em seu próprio nome, né? E é uma livre necessidade, né? Não é a livre iniciativa, ele tem uma livre necessidade, muitos deles, porque são pais de família e de ter que trabalhar em 3 escolas e 60 horas para poder dar conta da sua vida. Mas esse número não é tão expressivo, né? Tem bastante gente trabalhando 60 horas, bastante. Aí vamos reconhecer que é na rede particular, né? Nós temos professor trabalhando na rede pública, na rede particular e na rede municipal. Né, na pública estadual e municipal. Jornadas diferentes. São em redes diferentes. Às vezes na mesma rede, às vezes em redes diferentes. Mas vamos reconhecer os avanços, né? Antes o professor tinha 4 turnos em sala de aula praticamente, agora ele tem 3 em sala de aula, então ele tem 1 turno para planejamento. Isso foi um avanço. Desde 2012 nós estamos cumprindo isso e dando essas condições aos professores. O que nós queremos é que esse avanço seja reconhecido, que a gente não continue sempre falando a mesma coisa como se não existisse. E, na verdade, está sendo cumprido. Quando a Marisa fala que está sendo cumprida, é a questão do texto, da hora atividade, que isso nós vamos ficar, né, nessa questão da interpretação jurídica, né, que eu acho que isso aí é uma questão que merece um capítulo à parte, né, da interpretação jurídica. Com relação a salário, é importante, às vezes eu digo nas escolas, né, os colegas que estão nos ouvindo hão de lembrar de eu dizer isso. Às vezes o professor não lembra que o básico do plano de carreira para 20 horas é R$ 488,52. Este é o básico. R$ 488,52 é o básico onde incidem as vantagens. Então, quando o governo fala que até 2014, né, vai dar 76% de reajuste, então vamos fazer a conta do que significa esse valor em cima de R$ 488,52. Aqui eu tenho que reconhecer, já disse isso até para a professora, que essa situação ela não foi criada pelo governo Tarso. Ela vem de longa data, né? Esse descaso com a educação vem de longa data. Agora, de longa data também vem o discurso dos políticos dizendo que vão resolver esse problema. E nós chamamos, o CEPES chamou um debate com todos os candidatos. A única pessoa que não foi convidada foi a governadora, então governadora Ieda Crucius, porque nós já sabíamos o pensamento dela.
todos estavam lá. E nós temos a gravação do governador, dizendo, se comprometendo com o piso. Até porque ele fala, inclusive, no Fundeb, tenho a gravação ali, depois se quiserem até ficar aqui com ela, eu posso deixar. Se comprometendo com o piso, inclusive para os funcionários de escola. Ele diz literalmente, não é preciso lei federal para isso, nós vamos criar as condições aqui no Estado para isso. Então, criar as condições aqui no Estado para isso significa, em novembro de 2014, termos um básico de R$ 1.260 para 40 horas, certo? Então, na verdade, o que tem hoje? O básico hoje é 1.500, agora a minha memória aqui também com tanto número, né? Para 40 horas hoje é 1.567, neste ano, 1.567. Na proposta aprovada pelos deputados na Assembleia Legislativa, foi em novembro de 2014, 1.260. Então, o debate sempre vem na questão do Fundeb e o INPC. E eu me lembro, na ocasião, até foi na Rádio Independente que eu ouvi, o presidente FAMURS, né, dos municípios, que na ocasião questionou a questão do Fundeb. Né? Do índice de reajuste do piso ser o Fundeb. O que aconteceu? Como era um período eleitoral, bom, não vamos mexer nisso. Isso a gente sabe, não é nem uma questão de querer criar atrito, e a Marisa sabe disso também. Em época de eleição, tudo pode, tudo é possível. Né? Então, nós tivemos, na época da eleição, a possibilidade de tirar o índice do Fundeb e colocar o INPC, mas isso não foi feito porque não era simpático. Então, hoje nós temos o Fundeb, né? E temos ainda, que também é uma área que eu não tenho competência para falar, que é da área econômica, e que pode haver um debate aqui também, de que é possível, se houver uma inversão de valores. Se o governo do Estado, o governo do país, os governos inverterem os valores, né, do que realmente tem importância, se é salvar banqueiros, ou se é educação, nós teríamos de onde tirar o dinheiro para poder fazer o pagamento do piso salarial dos professores e dos funcionários. O contraponto nessa questão salarial dos professores públicos, por parte da professora Marisa, logo depois do intervalo comercial. De volta com o programa Entre Linhas pela TV Univates, trazendo as presenças das professoras Marisa Bastos, coordenadora, 3ª Coordenadoria Regional de Educação, e a professora Luzia Hermann, que coordena o 8º núcleo do CEPERS. Só para recapitular os valores que foram citados no bloco anterior, com relação aos salários percebidos como básicos por parte dos professores públicos do Rio Grande do Sul. Para 20 horas, R$ 488 e para 40 horas, R$ 1.567. É o básico percebido hoje pelos professores públicos aqui no Rio Grande do Sul. 1.567 é o básico da lei. Não recebe para 40 horas. Para 40 horas. Para 40 horas. 488 é o básico real. Para 20 horas. Aí é 890, né? Aí seria 890. Só para clarear, o básico onde incidem as vantagens, certo? Vamos falar em 20 horas. 488 com 52. Para 40 horas, hoje, 977 com 03. Professora Marisa. É importante esclarecer que nenhum professor da nossa rede estadual recebe menos que o básico. Através de um completivo, né, e esse básico, esse completivo, ele atinge somente 19% da categoria. Os demais professores, todos eles têm o nível 5, o nível 6 e recebem bem mais do que o básico. E o importante é dizer também que esse completivo, ele está, que além dele, depois dele, vem todas as vantagens. Então, nós pagamos o completivo e mais as vantagens, diferente do que foi feito no governo Ieda, né, que totalizou as vantagens para depois, após elas, pagar o completivo. Então, desta forma, né, nenhum professor sai prejudicado e, ao mesmo tempo, não prejudica a carreira, porque o governo Ieda transformou, né, teve uma PL, era um projeto-lei, e da forma como o governo Tarso fez, não prejudica a carreira, continua-se, né, negociando índices salariais e cumprindo, né, um cronograma de reajustes
já aprovados em lei que se totalizam 76%, né? O que praticamente dobra também a folha de pagamento e esse básico que nós temos hoje e que é defasado, né, como já foi dito, de muitos anos, né, historicamente defasado, por isso que nós temos tanta dificuldade, mesmo oferecendo 76% de aumento e mantendo esse plano de carreira, realmente nós temos dificuldade em chegar até o piso, né, é impossível desta forma como está colocado, mas 76% de aumento é um aumento histórico inédito aqui na história do estado do Rio Grande do Sul. Quais são os valores que vão ser levados para a aposentadoria do professor? O professor, ele leva os valores integrais para a aposentadoria e hoje, inclusive, aqueles professores aposentados que não passaram por um nível superior, eles também recebem o completivo, né? Os ativos e os inativos, porque eles fazem parte do mesmo plano de carreira. Quanto representa o completivo? Percentualmente? Aí varia, né? Varia, porque, na verdade, esse completivo já existia antes, porque, por lei, ninguém pode ganhar menos do que o salário mínimo, né? Então, 488, já mesmo antes dessa ideia do piso, já os professores e os funcionários recebiam um completivo. Para chegar, né, a 678, ao valor do salário mínimo. Hoje, no governo Tarso, e o que a professora Marisa diz, ela tem razão, no governo Ieda era no final do contra-cheque, né? O governo Tarso coloca no básico, mas é importante que se diga assim, ó, que o professor, às vezes os professores vão lá e reclamam, mas veio o reajuste e eu não ganhei nada. E realmente não ganha nada. Por quê? Porque ele tem aquele completivo e cada reajuste que vem, eu brinco com eles, come um pouquinho do completivo. Quer dizer, então o salário dele vai ficar congelado até que atinja o valor do piso, né? Então, esse valor, ele não incide em vantagens sobre ele, as vantagens continuam incidindo sobre o básico da carreira, né? E com relação à aposentadoria, é importante que se diga que a reforma da Previdência, ela acaba com a paridade, né? Ela acaba com a paridade. Nós, antes da reforma da Previdência, nos aposentávamos com o mesmo salário da ativa. Hoje, conforme a aposentadoria do funcionário público, ele acaba perdendo isso, né? Porque a iniciativa privada, ela tem uma vantagem que tem o fundo de garantia, né? Nós não temos fundo de garantia. Nós nos aposentávamos e continuávamos recebendo o mesmo valor. Hoje, com a reforma da Previdência, em muitos casos, já isso não acontece. As pessoas acabam não percebendo o mesmo valor enquanto estavam na ativa. Não, no caso do professor, se ele aposentar-se com um tempo, né, de previdência, de contribuição e idade, se ele preencher esses requisitos, ele se aposenta integral, percebendo... São 25 anos. São 25 anos para professor de sala de aula e 50 de idade. Ele recebe os proventos integrais, o mesmo que o professor da atividade, a não ser que ele queira se aposentar integral, né, proporcional, tenha menos tempo de contribuição. Em relação ao professor não perceber o aumento, nós estamos nos 28% agora, né, de aumento. Nós temos ainda maior parte do reajuste agora para ser dado um percentual em maio, né, e um outro calendário. Maio de 2014. Se a professora Luzia, cada vez que se recebe aumento, se diminui o completivo, mas é isso que nós estamos reivindicando, né, porque o reajuste ele incide sobre o básico, então nós não podemos ter dois pesos e duas medidas. No momento que o reajuste daquele mês entra, né, ele incide sim sobre o piso e vai então dar um efeito cascata no aumento, lá vai aumentar, né, os triênios, enfim, a remuneração total. Então não podemos também reclamar disso, né, diminui o completivo porque entrou no básico do professor o reajuste sobre o qual incidirão todas as outras vantagens, né? As promoções que o nosso professor tem, a alteração do nível, né? Os triênios, enfim, todas as vantagens do plano de carreira. Na verdade, o que nós trazemos assim para a discussão é essa questão dos políticos prometerem na época de campanha e não cumprirem. Porque nós hoje não estamos questionando, na verdade, isso que a professora Marisa fala, do número, do percentual de reajuste, realmente. Nós temos esses 28%, e em novembro de 2013 vem 6,50%, em maio de 2014, 6,50%, novembro de 2014, 13,72%. Novembro desse ano tem 2014. Fevereiro de 2013...
tinha um básico. Agora só em novembro de 2013. Qual é o percentual? Novembro de 2013, 6,50. Maio de 2014, 6,50. Em novembro de 2014, 13,72. O que nós estamos colocando em discussão aqui é que nós temos hoje no governo do Estado um cidadão que era ministro do governo Lula e que assinou uma lei para que se pagasse no país um básico, né, um piso salarial nacional, uma luta histórica da nossa categoria, certo? E o que acontece? Ministro, é a segunda assinatura que tem na lei do piso, né? Então, o que o governo alega? Que quando ele assinou a lei, era o INPC, depois mudou para o Fundeb. Bom, mas esse Fundeb não foi questionado a ponto de se tornar público, e porque isso, no nosso entendimento de sindicato e de vivência, porque olha, eu não sou criança, eu já faz muito tempo que milito, que os governos querem, na hora da eleição, não deixar que as coisas aconteçam para que isso não vá respingar, como hoje já está acontecendo, né? Nós sabemos que hoje os acordos já estão sendo feitos e tal para a eleição do ano que vem. Então, nós questionamos o cumprimento da lei do piso e o cumprimento da palavra empenhada do governador Tarso, tanto para professores quanto para funcionários. E cobramos ainda diálogo, porque essas reformas que são impostas, e porque esta foi imposta, do ensino médio politécnico, deveria ter sido discutido, poderia ter sido feito um projeto piloto em alguma escola para ver como realmente isso vai acontecer, porque ampliar a carga horária dos alunos não implica em melhorar o conhecimento. Professora Marisa? Em relação à lei do piso, assinado pelo nosso, né, governador, quando ministro, é necessário dizer, sim, que essa lei tem a assinatura dele, mas prevê o ajuste no plano de carreira, né? Então, é isso que eu digo, nosso sindicato deve ser propositivo nessa questão. Se quer imediatamente o cumprimento dessa lei, então vamos cumprir também aquilo que o nosso governador deixou assinado, que é o ajuste no plano de carreira. E vamos fazer, né, uma proposta, então, para que isso se torne viável. E outra questão é o indexador, que pesa muito, sim. Na lei que o nosso, né, ex-ministro deixou assinada, agora governador, o indexador previsto era o INPC. Né, o que nos daria oportunidade, o que daria a ele a oportunidade de poder pagar o piso ainda na sua gestão. Mas agora, com o indexador pelo FNDE, realmente, né, ficou maior o percentual e não há essa viabilidade. Mas em nenhum momento o nosso governador diz que não vai pagar o piso. Ele sempre nos diz, né, tem esse propósito de trabalhar, está trabalhando nessa perspectiva, é um planejamento que pode continuar, né, até após a sua gestão, mas 76% de aumento. E também considerando que nenhum professor recebe menos que o piso, ele está cumprindo, sim, a lei do piso, ainda que de forma parcial, né? Até que ano vai mesmo o governo Tarso? Até 2014. 2014. 2014, 1.260, hoje é 1.567. Mas uma questão sobre, para não pensar que há uma intransigência, até é importante os telespectadores, né, poderem perceber como um sindicato vai abrir mão de um plano de carreira como nós temos, enquanto o básico for R$ 488. Se nós não podemos confiar, e isso é histórico, ninguém que está nos ouvindo vai dizer que a Luzia está dizendo alguma coisa que não é real, como é que nós vamos confiar nos políticos que têm nos representado e têm nos traído cotidianamente? Então, como que nós vamos abrir mão do plano de carreira com um básico de R$ 488,52? Professora Marisa. Eu acho que o nosso governador, né, nós já damos exemplo, né, de investimentos na educação, de valorização do profissional da educação, que é um dos nossos eixos de gestão, através das condições de trabalho, da melhoria dos espaços físicos das escolas. Ontem ainda estivemos na Escola Fernandes Vieira, a diretora nos disse há 30 anos espera por uma reforma, estivemos lançando a obra que agora irá reformar a escola e lançando o PNO. Assim, nós temos na nossa região mais de 30 escolas já reformadas e outras 24 agora para serem integralmente reestruturadas. E também os aumentos, as promoções, o concurso público, lembrando que agora já é o segundo que estamos realizando. Tudo isso é
cumprindo o eixo de gestão de valorização do profissional da educação. E também, quanto ao ensino médio, projeto piloto, que defendido pela professora Luzia, nós queremos dizer que a escola pública tem que ser boa para todos. E todas as escolas têm direito a ter, né, uma proposta digna e condições de trabalho dignas. Então, não são 2, 3 escolas que deve acontecer, as melhorias que devem acontecer. E assim nós estamos colocando um ponto final no programa Entre Linhas desta noite, agradecendo a professora Luzia Hermann, que coordena o 8º núcleo, a professora Marisa Bastos, que se dispuseram a vir aqui. A professora Marisa coordena a 3ª Coordenadoria da Educação para trazer estas informações e esses esclarecimentos. Muito obrigado pela sua companhia. O programa Entre Linhas volta amanhã às 7. Boa noite. TV Univates, para você, para o nosso Vale.